Bom, vamos lá. Agora sim, bom dia. Estamos gravando nossa aula. Bom, nós vamos partir hoje para a trilha 2. Finalizamos a trilha 1, vamos partir para a trilha 2. Na trilha 2, nós temos como tema tempos verbais, presente, passado e futuro, certo? Eu vou projetar aqui para vocês o caderno para que a gente possa iniciar nossa trilha. Compartilhar. Vocês vão estar recebendo ele aí daqui a pouco. Já está indo aí. Você está num tamanho legal aí, pessoal? Alguém pode dar um sinal de vida aí para dizer se o tamanho está legal, se precisa aumentar? Sim. Tá bom? Sim. Então, beleza. Vamos à nossa, trilha 2, tema, tempos verbais, presente, passado e futuro. Bom, basicamente, a língua inglesa ela tem esses 3 tempos verbais. O que temos de variação diz respeito às subdivisões do presente, do passado e futuro. Então, por exemplo, no tempo presente nós temos as variações de o simple present, que é o presente simples, e o present progressive, ou present continuous, que é a mesma coisa, né? Então nós temos aí as variações, o present perfect, por exemplo. No passado nós temos o past progressive ou continuous, temos o simple past, temos o past perfect. No futuro, o immediate future e o simple future, por exemplo. Então, assim, basicamente, os tempos verbais, eles vão tratar do que está acontecendo, presente, do que aconteceu, passado, e do que irá acontecer, futuro. O que vem depois disso são variações que a gente precisa verificar em qual situação eu devo usar ou não. Ok? Nós temos aqui agora o nosso ponto, começaremos com o nosso ponto de encontro, né? Hey, WhatsApp, e aí? O que passa? O que acontece? Você já chegou? Vejo que você chegou muito animado, animada. Estou contente com sua presença durante nosso caminho. Você terá a oportunidade de embarcar num universo, diria, um tanto quanto tenso, estudando o tema tenses, né? Os tempos. Mas, teacher, o que significa essa palavra? Eu já respondi, né? Tempo. Provavelmente você esteja perguntando. Segure a curiosidade aí e já te respondo. Você terá a oportunidade de expressar o que aprendeu compartilhando seus conhecimentos sobre o assunto. Não se preocupe, mais uma vez estarei contigo na trilha. Não perderia essa viagem por nada. It's fun spending time together, isn't it? É ótimo, legal passarmos um tempo juntos, não é? Bom, aí nós vamos para o botando o pé na estrada. O ponto de encontro é só mesmo para a gente dar aquele pontapé inicial. Agora nós vamos no botando o pé na estrada. Nele nós vamos ver o seguinte. Nossa caminhada está prestes a começar. Se puder, escolha um lugar que lhe traga calmaria. Já tem gente entrando. Escolha um lugar que te cause, que deixe você mais tranquilo, mais calmo, se acomode bem, né? Eu estava olhando uns questionários, aqueles que vocês, os de reapresentação, eu vi que alguns alunos se queixaram que não tem assim, um lugar tranquilo para poder fazer as aulas ou estudar. Mas a gente vai tentando se adaptar, né? Como eu disse a vocês assim, nas primeiras aulas, esse momento agora é uma coisa assim passageira, né? Com fé em Deus retornaremos às aulas presenciais o mais breve, ok? Bom, faça um panorama de sua evolução ao longo desses anos de vida. Bom, pensar, agora é a hora de vocês pensarem na vida de vocês. Pensem como você era há 5 anos atrás. Bom,
Vocês devem ter aí seus 15, 16, 17 anos. Retroceda aí 5 anos. Como eram vocês? Onde vocês estavam estudando? O que vocês faziam? Né? Quais eram suas atividades? Quais eram seus pensamentos a respeito do futuro, de hoje? O que você imaginava estar fazendo há 5 anos, quando você tinha lá 10, 11, 12 anos? 13, alguns talvez. Né? Empregue verbos do passado. Olha os tempos verbais. Então, se penso a respeito de como eu era há 5 anos atrás, eu tenho que usar verbos no passado para me referir a isso. Então, eu trabalhava em 2 lugares, né? Eu tinha alunos que me davam mais trabalho, fazíamos aulas presenciais, né? Trabalhava com mais de uma disciplina. Olha só os verbos no passado, tá bom? Agora, se avalie e me diga quais formam as principais mudanças ocorridas em sua vida de lá para cá. Quais foram? O que sua vida, no que sua vida mudou de lá para cá, tá? E aí você começa a utilizar uma linguagem no tempo presente. Você vai aplicar agora o tempo presente. Bom, hoje eu trabalho virtualmente, tá? O chamado home office. No caso de vocês que estudo, né? Se eu não estou enganado, o termo correto é homeschool, né? Então é escola em casa. Hoje eu tenho mais dificuldade para preparar a aula, ou tenho menos dificuldade de preparar a aula. Estou pensando muito como vou fazer a primeira avaliação. Então, olhe os verbos se apresentando no tempo presente. Né? E a última coisa, por fim, faça uma previsão de como você se vê daqui a 5 anos. Né? Articule o discurso fazendo uso de verbos no futuro. Bom, agora, você aqui com 14, 15, 16 anos, 17, 18, seja a idade que for, pense em como você estará daqui a 5 anos. Então, quem tem 15 vai ter 20, né? Quem tem 17 vai ter 22, quem tem 20 vai ter 25. Como é que você imagina que você estará daqui a 5 anos? Fazendo o quê? Eu estudarei ou estarei estudando numa faculdade, por exemplo. Olha a colocação do verbo no futuro. Então, assim, observe que nesse exercício, só de você falar de como você era, como você está, como você gostaria de estar no futuro, você faz uso dos 3 tempos verbais, ok? Difícil? Não é. Mas tente refletir. Para caminhar na trilha comigo, anote suas respostas e reflexões no diário de bordo. Bom, olhe só que ele está encaminhando uma pequena atividade. Você pode ir lá no seu caderno. Existem pessoas que fazem isso mentalmente. Você pode ir lá no seu caderno, registrar 3 coisinhas do seu passado, 3 do seu presente e 3 do seu futuro. Tá? Pode fazer isso em língua portuguesa. Seria interessante se depois você traduzisse isso para a língua inglesa, para já você poder verificar a diferença de uso de passado, presente e futuro. Ok? Compreendido até aqui? Me dê um sim. Aí alguém abre aí e diz sim, ou quem não compreendeu diz sim. Não. Beleza. Se tiver alguém aí, pode levantar a mão quem tiver algum questionamento a fazer, tá bom? Assim, vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, não sei se vocês estão vendo aqui no rodapézinho, cada trilha, o nosso caderno, ele não tem uma numeração de páginas de 1 em diante, ele vai de 1 até o número 10, 12, quando termina uma trilha. Quando termina uma trilha que começa outra, ele zera e volta para o 1. Então, eu percebi isso agora que a gente entrou na trilha 2, né, que eu tinha olhado, mas não tinha me atentado para esse detalhe. Vamos então aqui agora no lendo as paisagens da trilha.
Bom, e aí? Continua animado? Vamos continuar caminhando juntinhos? Ouvi um sim? Olha, eu vou até evitar comentários. Bom, chegou o momento de você descobrir o que são tensas. Aluno tentando entrar, não deu nem tempo eu aceitar aqui. É provável que você já tenha visto em algum momento de seu processo formativo. Será? Claro que vocês viram, né? Os tenses. O ensino fundamental, o professor trabalha principalmente presente e passado, então você vê isso direto. Bom, segundo parágrafo aqui diz o seguinte: tenses são os tempos verbais. Um tempo verbal indica uma ação que pode estar acontecendo, já estar acontecendo, presente, já ter acontecido, olha o passado, ou ainda estar para acontecer, olha o futuro. Bom, como você pode perceber, os verbos estão muito relacionados ao tempo, indicando o exato momento em que uma ação acontece. Captou? Mas espera um pouco. Você sabe o que é uma ação? Ação expressa a realização de uma atividade por um sujeito agente. No caso, quando você diz assim, eu estudava, quem é o agente que está praticando a ação? Você. Logo, nós temos aí a ação presente. Agora, pense, quais são os tempos verbais da língua inglesa? Alguns de vocês vão se lembrar dos básicos, né? Simple Present, Simple Past e Simple Future. Que tal fazer um levantamento, hein? Essa informação é necessária para que continuemos a trilha sem tropeçar. Se ligue, informe-se em seu livro didático ou nos links abaixo. Veja só, no livro didático de vocês, creio eu que vocês têm, não, porque tem essa certeza aí eu tenho. Vocês têm o livro do segundo ano, você vai verificar lá que ele tem alguns tempos verbais. Mas hoje, as coisas estão tão fáceis que se você que tem acesso à internet acessar o Google, certamente você vai registrar lá Simple Present e provavelmente você vai ver aí alguma coisa em torno de 10, 12 mil incidências dos dois termos. Então você vai ter sites que vão dar os mínimos detalhes do Simple Present, de como ele é usado, dos verbos regulares e irregulares, como flexionar o verbo na terceira pessoa do singular, he, she, it, e por aí afora. Patrick chegando, pronto. Eu não registrei quantos entraram aqui depois, mas quem foi entrando, vai dar um pulinho lá no chat, escreve a palavra presente, por favor. Bom, aqui no caderno de vocês, nós temos esses dois links, tá? Tempos verbais em inglês, que é no toda a matéria, e tempos verbais em inglês fácil. É uma aula de inglês, tá lá no YouTube. Vocês podem acessar sem grandes problemas, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ver se eu consigo acessar um aqui. Vamos ver se a tela muda. Aqui chegamos, tá vendo? Deve estar pequeno aí para vocês, mas aqui vocês podem ver, ó, Simple Present, e olha a quantidade de informações que vocês têm a respeito do Simple Present, do Present Continuous, passando aqui, ó, Simple Past, Past Continuous ou Past Progressive, Simple Future, Future Continuous ou Future Progressive, e aqui eles fazem uma relação com o Present Perfect Simple, que a gente só chama de Present Perfect. Olha a quantidade de tempos verbais que nós temos aqui. E material, esse site... Opa, voltei para o lugar onde eu não queria. Então, esse site que nós temos aí, ele vai possibilitar a você, a qualquer momento do trabalho, dá um pulinho lá e dá uma olhada. Bom, deixa eu ver aqui. Luciano disse que não é para dar uma olhada em tudo de uma vez só, mas eu tenho aqui, eu sei onde está, então na hora que eu tiver qualquer dúvida, eu dou uma procurada lá, eu dou uma busca e vejo
o que eu poderei estar fazendo, tirando minha dúvida, identificando as características dos principais tempos verbais, até para usar na confecção daquelas frasezinhas que Luciano disse no início, que eu fizesse presente, passado e futuro, de quem eu era, como eu sou e como eu gostaria de estar. Eu fiz 3 frasezinhas pensando em cada uma dessas coisas para transformar para o futuro. Eu fiquei com a dúvida aqui, por exemplo, no passado, então eu vou fazer uso desse link aqui para tirar a dúvida. E o outro, eu vou ver se eu consigo abrir uma janela aqui, vou ver o que é mais fácil. Ele muda. Ah, muda. Descobri mais uma coisa. E o outro aqui, ó, tempos verbais no YouTube, né? Esse aqui é uma propaganda. Não sei se vocês estão tendo o áudio aí. Tá tendo áudio aí? Não. Não, né? Eu ainda preciso aprender isso. Aqui, YouTube. Para notificações, agora não. Mas aqui, essa é a aula, né? Todos os tempos verbais em inglês fácil. Essa aula é interessante, ó, como vocês podem, não sei se dá para vocês verem aqui embaixo, são 6 minutos e 55 segundos. Não é nada que vá ocupar vocês durante 1 hora inteira ou 2. Né? Então é uma aula bem rapidinho, ela dá algumas dicas bem interessantes, vocês podem verificar. Bom, seguindo aqui no nosso caderno de apoio, de posse do conhecimento sobre os tempos verbais em inglês, é chegada a hora de fazer uma observação, análise detalhada das imagens abaixo. Cores, movimentos, cenários. Em seguida, responda as perguntas no seu diário de bordo para continuar a trilha. Bom, nós temos aqui algumas imagens, né? Eu vou falar o nome de alguém aqui, a pessoa abre o microfone aí e me diz, nessa figura, nessa primeira imagem aqui que eu estou projetando para vocês, o que essas pessoas estão fazendo? Rose? Andando? Isso, Correndo? andando, atravessando a rua, né? Tem um aqui correndo. Muito bem. Nessa outra aqui, Daniele, o que as pessoas estão fazendo aqui, Daniele? Pescando. Muito bem, Daniele. Temos mais um aqui. Olha, essa é ótima. Aqui, cadê ele? André. O que as pessoas estão fazendo aqui, André? O que essa pessoa está fazendo? Surfando. Muito bom. Temos mais um aqui. Eu acho que essa aqui é mais comum para vocês, né? Fernanda, o que essa senhora está fazendo, Fernanda? Varrer na rua? Isso, na verdade ela já até terminou, né? Olha lá o montinho de folhas que ela juntou. Bom, depois que a gente deu uma olhada e eu não vou parar para ficar fazendo análise de imagem, a Ilane entrou aqui agora. Quais ações estão sendo demonstradas nas imagens? Descreva-as em português. Quando usamos o present tense? Quando usamos o past tense? Quando usamos o future tense? Agora que você pesquisou o contexto de emprego dos tempos verbais, procure projetar a sua escrita nas 3 formas verbais, observando o que se passa nas imagens, beleza? Não se esqueça, dessa vez você escreverá em inglês. Bom, essa também é uma sugestão de atividade para treino. Então, o que você vai olhar aqui? Imagem 1. As pessoas estão andando, igual Rose disse, foi andando. The people are walking. As pessoas estão andando. Ou elas estão andando. They are walking. Esse tempo verbal é presente, no caso present progressive, ou contínuo, tanto faz. Né? No caso, as pessoas estão pescando, surfando. Isso aqui vocês podem fazer a título de resolução de mais uma pequena tarefinha, né? Figura 1 e colocar a ação
e depois passar para o inglês, para usar os tempos verbais mais vezes, tá bom? Vamos passar aqui para o explorando a trilha, tá? Explorando a trilha. Quanta descoberta boa até aqui, não é mesmo? Bom, respire fundo. Bom, nem descoberta nem tanto, porque eu creio que a maioria de vocês se lembrava desses tempos verbais, né? Vamos continuar nossa trilha com um novo desafio, mas primeiro você sabe que... desculpem. Mas, primeiro, você sabe o que são advérbios de frequência? Aquelas palavrinhas utilizadas em um discurso para expressar a frequência, ou seja, a quantidade de vezes com que fazemos algo. Qual a posição deles em uma oração? Pois bem, quero que você pesquise exemplos de advérbios empregados no presente, no passado e no futuro. Posso contar com você? Bom, eles pedem para que vocês façam uma pesquisa rápida, né? Peraí. Deixa eu abrir um pequenino documento aqui, pessoal, para dar uma olhada. Não é isso aqui, não. Eu acho que eu fiz isso em para outra turma. Para outra turma que eu quero dizer assim, eu vi esses advérbios de frequência. Os advérbios de frequência são aqueles que dizem, por exemplo, aqui, ó, always. Não é sublinhando, não. Estou marcando always aqui, né? O que significa always? Significa sempre. É um advérbio de frequência? Sim. O que ele me diz? Que todas as vezes eu faço a mesma coisa. Tá? Veja só. Maria always clean her house on Saturdays. Maria, always aqui, ó, sempre limpa a casa aos sábados. Então, assim, indica a frequência aí? Indica uma frequência, ou seja, todo sábado ela faz a mesma coisa, todo sábado ela limpa a casa. Existem outros que indicam menor frequência. Então, por exemplo, often, frequentemente, never, nunca, e outros tantos, que se vocês fizerem uma pesquisa rapidinha, vocês vão encontrar. Eu acho que eu tenho eles aqui, deixa eu ver se está no terceiro ano, só para eu exemplificar para vocês, tá? Não está no terceiro ano. Eu peguei isso em algum lugar. Mas assim, eu posso colocar lá no Classroom, tá bom? Nossa caminhada tem sido rica, tem sido tão rica que não me canso de estar em sua companhia. Bom, vamos aqui agora à leitura do texto 1. Biography. Ed Sheeran. Creio eu que vocês devem conhecer o cantor, acho que uma das músicas mais famosas dele é aquela Shape of You, né? Bom, o que é uma biografia? Um texto que fala a respeito da vida de alguém. Uma biografia, para ser bem construída, ela precisa fazer um apanhado de como foi a vida da pessoa, né, até o ponto atual, sem previsões para o futuro. Então começa lá desde quando ele nasceu, cresceu, onde estudou, quando começou a desenvolver determinada atividade, e por aí afora, até chegar no momento atual. Vamos ver o de Ed Sheeran. Who is Ed Sheeran? Ed Sheeran is a singer, songwriter, who began playing guitar at a young age, and soon after started writing his own songs. When he was just a teenager, he moved to London to pursue his music, and his outpouring of creativity added up to several yearly apps and hundreds of live shows, drawing attention for his online performance. Sheeran hit #1 on the iTunes chart before he ever signed with a record label. Since singing with Atlantic, Sheeran has sold millions of records and won Grammys for hits like Thinking Out Loud,
and Shape of You, as well as his 2018 album, Early Years and Career in London. Ed Sheeran was born on February 17, 1991, in Halifax, West Yorkshire, in the United Kingdom. When he was young, he began playing guitar, showing early promise as a musical talent. When he was 11, Sheehan met singer-songwriter Damien Rice backstage at one of Rice's shows, and the young musician found added inspiration. As the story goes, Rice told Sheehan to write his own music, and Sheehan set out the next day to do just that. It was long before Sheehan was It wasn't long before Sheehan was recording CDs and selling them, and he soon put together his first official EP, The Orange Room. With that accomplishment and his abiding ambition driving him, at only 14 years of age, Sheehan headed to London for the summer, thinking he could find gigs in the big city. Sheehan left home with his guitar and a backpack full of clothes, and his music career took flying. Então, essa é a biografia de Ed Sheeran. Então, aqui dá algumas informações a respeito das músicas de Grammys que ele ganhou, quando ele começou, quem foi a inspiração dele, que no caso foi Damien Rice, que também era um cantor, né? Damien Rice sugeriu a ele que ele escrevesse as suas próprias músicas, né? Aqui fala ainda que Sheeran, quando ele nasceu, né? 17 de fevereiro de 91, a cidade que ele nasceu e tal. E aqui pontua que ainda ele começou aos 14 anos de idade, basicamente, ele já tinha EPs, eu vim descobrir o que é um EP, né? Eu conheci o LP, que é o long play, aquele com 12 músicas, e o single, que o cantor lança uma única música. O EP, ele tem 2 músicas, né? É algo que não é tão pequeno quanto um single, nem tão grande quanto um LP. E aí nós temos um texto biográfico de Ed Sheeran. Qual o tempo verbal usado aqui? Passado, né? O texto 2, Technological Timeline, seria uma... Timeline é uma linha do tempo. Uma linha do tempo de quê? Da tecnologia. E aí nós temos aqui, ó, desde 1843. Eu li determinada vez que tecnologia é tudo aquilo que você cria para tornar uma tarefa mais fácil. Então, por exemplo, escrever é fácil, né? Mas em 1843 inventaram a máquina de escrever, então tornou a tarefa de escrever mais simples. Precisava mais fazer à mão, rapidamente você conseguia fazer com uma máquina dessa. E aí nós temos o avanço aqui, 1890, o slate seria o nosso quadro negro, 1900, o wooden pencil, seria o lápis, né, aquele lápis de madeira com a grafite no meio. 1920, o radio classes, aulas através de rádio. 1927, a invenção da TV. 1930, overhead project. Rapaz, me passou agora. Seria, fones, tá? Aí nós damos um pulo grande para 72, handed calculators, que seria essa calculadora de mão, de bolso, que a gente utiliza, que quase todo mundo tem em casa. O scant rooms, que seriam aqueles cartões de resposta. Quem já fez Enem já deve ter tido um desses. Quem já fez alguma prova já deve ter tido um cartão desses lá, né? Aí nós vamos para, não sabia disso, né? 1973, o cell phone, a invenção do telefone celular foi em 73,
um ano depois que eu nasci. 1980, Everyday Computers, que seriam os computadores atuais, esses chamados de PCs, né, que são os Personal Computers, os computadores pessoais, aqueles grandes que tínhamos em casa, né, que a maioria das pessoas hoje faz uso de notebook para não ocupar muito espaço. Em 1990, nós tivemos a criação do WWW, que seria a internet, né, e em 91, o Smart Board, que seria o quadro inteligente. Essa é uma linha do tempo de tecnologia. É evidente que se vocês forem fazer uma pesquisa mais avançada, você vai encontrar muito mais coisa aqui, tá? Mas essa é uma. E o texto 3, então aqui também nós temos um texto que fala a respeito do passado, né? A timeline, então ela vem lá desde 1843 até 1991, nós estamos em 2021, então nós temos aí também o tempo verbal no passado. E aqui nós temos o texto 3, Alpha Rita Weather, que seria uma previsão do tempo, não é? Igual a gente está acostumado a ver nos nossos smartphones. Tá? Nós temos lá Overview, que seria uma visão geral, Hourly, por hora, Tomorrow, amanhã, Weekend, para a semana toda, 5 Day, no caso aqui para 5 dias, 10 Days, você pode escolher para 10 dias, a maioria dos aplicativos e sites de previsão do tempo faz isso. Então aqui nós temos Today, April 19, 19 de abril, por incrível que pareça, coincidentemente está quase perto, né, dessa data. E nesse dia aqui nós temos Party Cloud, seria parcialmente nublado. Até pelo desenho mesmo fica fácil da gente identificar, né? Scattered Storms, que seria aqui chuvas, né? Isolated Storms, aqui chuvas, tempestades, aqui Isolated Storms, chuvas isoladas e por aí vai. É uma previsão do tempo comum. Essa previsão do tempo, ela começa a marcação today, hoje, então ela marca o tempo presente e ela pode também, como foi solicitado aqui para 5 dias, prever como será, e aí fazendo uso do futuro, certo? Bom, vamos passar aqui para o resolvendo desafios da trilha. No resolvendo os desafios da trilha, I can see that you are trying so hard. Eu sei que tem sido a caminhada não. Desculpe. Eu posso ver que você está tentando, né, muito. Você está tentando muito. Está se esforçando. E caminhou muito bem até aqui. I'm so proud of you. Eu estou muito orgulhoso de você. Aí nós vamos para o nosso caderninho. Ok? No nosso caderno, eles pedem aqui para vocês responderem essas questões. Como são chamados os 3 gêneros textuais expostos acima, nós já fizemos uma conversa básica a respeito disso. Qual o propósito comunicativo do texto 1? Em quais veículos de comunicação aparece? Isso aqui vocês podem ir lá no caderno e responder. E vocês podem também ir respondendo mentalmente, tá? Eu costumo dizer que é sempre bom fazer um registro, né? Para que você, posteriormente, possa consultar. Quem imprimiu o caderno de apoio, pode até dar a resposta aqui embaixo mesmo, de ladinho e tal. Quem não imprimiu, pode sim fazer no caderno, pode fazer no arquivo de texto, sem problema nenhum, tá bom? Essas 8 questões para serem pensadas. Aí nós vamos para a trilha sua. Coloque a mão na massa. E aqui ele diz que ele adora o entusiasmo, está adorando o seu entusiasmo até agora, né? Bom, nessa trilha o que a gente vai fazer? Aqui ele diz que você é muito criativo, que adora expressar, e isso é ótimo. Você tem boas ideias. Então, nesse momento da caminhada, você será meu convidado ilustre, pois gostaria de que você escolhesse uma pessoa, uma personalidade,
Gole entrou na sala. Uma pessoa, uma personalidade. Cadê? Ah, tá. Gostaria que você escolhesse uma ou mais pessoas, personalidades artísticas ou não, que de alguma forma fez ou faz história na sua cidade. Então, assim, na verdade, eles pedem para que vocês pensem em pessoas que são famosas dentro da cidade onde vocês moram, na região que vocês moram, e façam um folheto biográfico analítico sobre elas. Bom, galera, é o seguinte. Essa atividade aqui é uma atividade razoavelmente puxada para ser feita. E o que ele pede? Para que vocês coletem informações a respeito de alguém famoso na sua cidade e escrevam uma biografia como aquela de Ed Sheeran. Não precisa ser daquele tamanho. E isso é para um treino. Você coleta as informações em português e aí transcreve o texto para o inglês. Podem fazer a respeito de qualquer pessoa, tá? Vá no seu caderninho, pesquise lá sobre a vida de algum cantor, ator famoso que você gosta, um artista, ou uma personalidade, um político, sei lá. Pesquise a respeito de alguém que você acha interessante e aí pegue alguns dados pessoais, como um fato da infância da pessoa. Eu vou selecionar aqui, ó, dados pessoais, né? Onde nasceu, quando, infância, algum fato importante, onde estudou, né? Atividades ou profissão, quer dizer, no que essa pessoa já trabalhou, se na pesquisa de vocês puder aparecer sonhos e projetos, que ótimo, e opiniões sobre assuntos do momento, se também aparecer, legal. Você pode enriquecer o seu texto com isso. Mas não é um texto que será corrigido, ele não será postado. Então, é uma forma apenas de você treinar o inglês, porque você vai estar usando verbos no passado, tá certo? Então, faça uma pesquisa curtinha. Eu vi um pan aqui. Rosicléia levantou a mão. Sim, diga, Rose. Então, tipo assim, a gente só faz realmente se quiser, professor? Então, é um treino, né? É um treino para você partir para as tarefas dessa trilha. Sugiro a vocês que, mesmo que seja de uma pessoa, do seu irmão, por exemplo, que você acha que é famoso, você faça um texto curto, um parágrafo, 2, com algumas coisinhas, exatamente para treinar o uso do tempo verbal do passado, certo? Não irei corrigir, porque se isso não será postado, então eu não vou dizer a você que você é obrigado a fazer. Sugiro a você que faça, que é uma forma de você treinar, tá bom? Ok, Rose? Ok. Bom, aqui nós temos mais informações sobre um texto biográfico, sobre o que é um texto biográfico, tá bom? E aí nós vamos para a trilha na minha vida. Agora sim nós chegaremos nas atividades. I'm glad to have you here with me. Eu estou muito contente de ter você aqui comigo. Aqui ele fala, você já parou para pensar que escrever pode ser um ato de liberdade? A linguagem escrita é muito importante para a construção do seu próprio conhecimento e para o exercício da cidadania. Bom, pessoal, aqui agora eu vou suspender eu vou interromper essa apresentação, tá? Para que eu passe para a apresentação da tarefa, ok? É evidente que vocês terão... Não chegou ainda, vai chegar, agora sim. É evidente que vocês terão esse roteiro em mãos, que eu vou postar lá, tá? Com o que já foi feito até aqui, algumas orientações das outras atividades. E aqui são as nossas tarefas. Bom, uma vez que você trabalhou, você verificou lá os tempos verbais, você vai fazer uma pesquisa, revista, jornal, internet, livro. Você vai pesquisar figuras de pessoas. Bom, tá vendo aqui uma figura de uma pessoa? O que ela está fazendo? Dormindo.
né? Ela está dormindo. Qual é o verbo? Aí eles pedem expressivamente, ó, simple present e present continuous. Só esses dois tempos verbais. Então, eu vou pesquisar a imagem da pessoa, vou dizer o que ela está fazendo, ou eu vou dizer qual é a atividade dela, dormir, que é a ação, e aqui no present continuous, dormindo, que é o acréscimo do ing. Vocês vão montar, isso aqui se chama flashcard. Vocês vão montar em torno de 20 flashcards. Quem fizer isso na internet vai fazer muito fácil, porque você vai lá no Google Imagens, pesquisa atividades, depois é só procurar o verbo, pode imprimir, escrever à mão, você pode usar um editor de texto para fazer isso, ou qualquer outro programinha que você tem aí disponível no seu celular para poder fazer. Vocês vão montar 20 flashcards com 20 atividades, tá? Dormir, comer, andar, estudar e por aí afora. Aqui é sugerido que vocês façam 15 com verbos que vocês conhecem e 5 com verbos desconhecidos. Bom, isso é solicitado na tarefa. Vocês podem fazer com 20 verbos, e aí eu não faço distinção, ok? Pode ser 20 conhecidos, pode ser 10 conhecidos e 10 desconhecidos de vocês, que era desconhecido, né? Mas você, como fez a pesquisa, você descobriu o verbo aí agora, e aí vai. Então, quero 20 verbos, 20 flashcards. Um desenho ou uma colagem. Quem fizer no caderno, fizer com colagem, ou fizer impressão para colocar o nome, para colocar o verbo a versão dele no present continuous, tira a foto e manda, tá bom? Quem fizer no computador, salva o arquivo e manda o arquivo. Alguma dúvida a respeito da primeira tarefa? Sim. Diga, Catarina. Professor, em questão de fazer isso aí, quando fazendo no caderno, como podemos fazer? Bom, no caderno você pode, por exemplo, pegar uma revista que tenha uma figura de uma mulher correndo, recorta aquela figura da mulher correndo, cola ela, e aí você coloca, como é correr em inglês? Run, em cima. Como é correndo, que é present continuous? Running, você escreve embaixo. Aí você monta, né, essa figura e encaminha, tira uma foto e encaminha. Ok? Entendeu, Catarina? Sim. Fica mais fácil se fizer no computador, porque você pode colocar muitas figuras, porque olha o tamanho dessa que eu estou colocando aí. Né? Então você pode colocar muita coisa junta. No caderno vai dar um pouquinho mais de trabalho, as figuras não poderão ser tão grandes para você conseguir tirar uma foto. Ou você pode montar um painel, tá? Então assim, você vai lá, um momento, viu, Anderson? Você pode montar um painel, então você faz as figuras não muito grandes, coloca todas alinhadas ali, né? 4 coluninhas de 5, por exemplo, tira uma única foto e posta. Pode ser feito assim também, tá bom? O Anderson, você levantou a mão, diga. Tipo, se a pessoa tiver habilidade de desenhar e querer, pode, professor? Pode. Maravilha. Maravilha. É sempre bom estar exercitando. Aqui foi sugerido pesquisar em jornal, revista e fazer recorte, porque a maioria das pessoas não tem habilidade para desenhar. Mas se você tiver, perfeito. Pode fazer tranquilamente. Recorte de jornal, de revista, pesquisa na internet, desenho, como você sugeriu, qualquer uma dessas está valendo. Contanto que você tenha, ó, o nomezinho, o verbo, a forma do presente dele, que é do infinitivo, né? A forma do simple present e a forma do present continuous da imagem. Tendo essas duas coisas, tá valendo. Ok? Posso passar para a segunda tarefa? Então, aqui é só a indicação de como fazer, né? Se fizer no caderno, tira a foto. Se fizer um arquivo no editor de texto, salva e me envia. Vamos para a tarefa do... sim, importante que eu passei batido. Data de entrega, 17/4, tá? Hoje é dia 7, é daqui 10 dias. Essa tarefa é um pouco mais simples, mas mesmo assim eu não estou dando só uma semana. Um pouquinho mais de tempo aí. Vamos para a tarefa de número 2. Realize uma pesquisa sobre expressões para descrever a rotina diária, bem como advérbios de frequência no simple present. Vamos ver alguns exemplos. Wake up, que é acordar.
Get up, levantar. Get dressed, que é se vestir. Aí a sugestão é que você vá lá no seu caderno, no seu editor de texto que você usa, e monte a sua rotina diária. Apenas um dia na semana. Então, por exemplo, o Anderson vai chegar lá e vai pegar a rotina dele da quarta-feira. Ele vai dizer, acordo a tal hora, levanto a tal hora, tomo um banho ou não toma, escovo os dentes, tomo café às 7h30, acesso a aula de inglês às 8, às 9. Às 9, deixo a aula de inglês e vou fazer uma outra atividade. Então, monta a sua tarefa, monta a sua rotina de um único dia. Não precisa também ser muito detalhado, não, tá bom? Então, assim, por exemplo, a aula de inglês, para mim, foi às 8 da manhã, mas no restante da manhã eu fui fazer a tarefa. Então, assisti a aula de inglês, realizei as atividades. Pronto. Está resolvido praticamente quase que a manhã inteira. À tarde, o que você fez? Fui trabalhar das 13 até as 17. À noite, assisti televisão a tal horas, jantei a tal horas, e aí vai. Eu ouvi um barulhinho aqui, alguém levantou a mão? Sim. Catarina, diga, Catarina. Professor, a gente tem que fazer em português ou traduzir em inglês? Não, esse é inglês, tá? Eu vou até na hora de postar, eu vou fazer aqui que você deve montar a sua rotina em inglês. Você pode montar em português e depois fazer a tradução, tá bom? Ok, Catarina? Ok. Então, monta a sua rotina, 8, 10, 12 coisas no máximo que você vai fazer. Então, são 12 frases, no máximo 12 frasezinhas que você vai transcrever para o inglês. Pode fazer isso no caderno, tira a foto e me manda, ou se você fizer num editor de texto, salva o arquivo e encaminha. Meninos, alguma dúvida a respeito das duas tarefas? Essa também para ser entregue no dia 17. Na verdade, na hora que você pesquisar de cima, meio que você já encaminha de baixo, né? Alguma dúvida a respeito das tarefas? Professor, Oi. em relação à atividade 1, a gente vai ter que montar 20 ações. 15 com conhecido e 5 desconhecido. Certo? O desconhecido é aquele que supostamente você nunca viu. Só que eu não tenho como conferir isso. Porque você pode colocar um verbo lá, mobiliar em inglês, que eu nem sei como é mobiliar em inglês. Você pode colocar um verbo desse e dizer que para você era desconhecido. Eu não tenho como saber. Então você monta com 20 verbos. Tá bom? E no caso, a sugestão é que você procure pelo menos 5 desconhecidos para você. Ou que até aquele momento eram desconhecidos. Diga. Não era isso mesmo? No caso, vai ser em cima, na parte de sleep, é o verbo da ação e embaixo é o quê? Embaixo é a versão dele no present continuous. Tá? Entendi. Eu tô projetando aqui, deixa eu dar uma aumentadinha aqui no tamanho dessa figurinha. Acho que aí vai chegar agora. Então aqui, ó, isso é um flashcard, tá vendo? O que eu tenho aqui? Sleep, que é a forma do verbo no tempo presente, no presente simples, no simple present, e aqui sleeping, que é a forma do verbo, no present continuous, certo? Então é isso. Achei a figura, o que ela está fazendo? Comendo. Então vou colocar lá, comer no simple present e comendo, que é no present continuous, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, tem que ser somente no presente ou pode se referir ao passado, no futuro? Não, essa atividade 1, simple present e present continuous. Nada de passado por enquanto, nem futuro, tá bom? Tá ok. Bom, deixa eu parar a apresentação aqui. Assim que eu receber hoje o arquivo da aula, né, que é essa aula gravada, eu vou postar para vocês, tá bom? Então ele entra, eu aviso lá no grupo dos líderes, ele deve entrar lá para
10 horas não, que eu tenho aula agora de 10 até as 11. Ele deve entrar lá depois de 11 da manhã, umas 11h30 mais ou menos. Tá certo? Se não há mais dúvidas, eu estou interrompendo a gravação da aula.